Olá, alunos, boa noite. Nós vamos falar agora sobre o desenvolvimento da linguagem, né, na primeira infância, quando essas habilidades, né, de comunicação e interação começam a se desenvolver na criança. Inicialmente, né, após o nascimento, todo indivíduo ele possui uma comunicação não intencional. Ele age mais de forma reativa ao ambiente. Normalmente não, principalmente na primeira infância, a comunicação do indivíduo ela é uma comunicação não verbal. Até mesmo porque as primeiras palavras, elas acontecem, né, a partir ali no primeiro ano de vida. Após 12 meses do nascimento é que iniciam-se as primeiras palavras, tá? Então, do 0 aos 2 meses de idade, a criança ela possui uma comunicação não intencional. Ou seja, ela vai atribuir reações em relação à interação do adulto em termos de comportamentos. O que isso significa dizer? Que o adulto ele vai interagir com a criança e esse bebê ele vai reagir a esse ato do adulto. Por exemplo, se a criança recebe ali uma brincadeira, né, ela pode rir ou pode chorar. Dependendo da sua ação, não significa dizer que ela entendeu a intenção de comunicação que aquele adulto fez com ela, mas ela reagiu conforme a sua bagagem aquela intenção de comunicação com o adulto. Então, essas comunicações, essa comunicação nos primeiros meses, ela é muito rudimentar e está muito relacionada às reações do bebê ao ambiente, tá? Então, ela muito mais reage do que age sobre ele. Dos 2 meses até os 8 meses, essa criança ela ainda apresenta uma comunicação não intencional, né? No entanto, o bebê ele já começa a ter uma maior percepção do ambiente que a rodeia. Então o bebê ele vai atuar sobre o meio, dando pequenas informações, indícios sobre o que ela deseja naquele momento, né? Se ela está com fome, se ela está com sede, sentindo alguma dor, ela vai chorar. Se ela está satisfeita, né? Se ela está feliz, ela vai sorrir, vai gargalhar. Então, a gente já começa a observar que começa a ter um controle maior sobre esse bebê no ambiente, tá? Essa criança ela vai se aproximar de objetos e de pessoas, tá? Das pessoas que ela tem afinidade, ela vai querer a aproximação, de quem ela não conhece, ela vai querer o distanciamento. Vai querer pegar mais os objetos, mas é claro que não é com aquela intenção de total comunicação, né? Nesse momento, ela vai ter a pega, ela vai querer pegar o objeto para manipulá-lo e conhecê-lo, tá? Ela vai se interessar por algumas pessoas e algumas situações vão chamar a atenção dessa criança, né? Por exemplo, a voz da mãe, ela vai, se ela estiver fazendo alguma atividade e ela ouvir a voz da mãe, ela para e presta atenção, mas no sentido auditivo, né? Ela vai, em determinado momento, dependendo da idade, ela também vai procurar esse alvo,
né, rudimentando, movimentando a cabeça, mesmo que seja de forma rudimentar, né, ela vai procurar essa voz familiar, ok? Os adultos, eles interpretam os comportamentos ativos do bebê como se eles tivessem a intenção bem definida de comunicar algo, o que é muito comum, né? Principalmente nos pais ou naquelas pessoas que possuem uma vivência direta da criança. Acreditar que nesses momentos iniciais, existe uma intencionalidade real nos dizeres, vamos dizer assim, nas atuações da criança. Mas, na realidade, essa comunicação, nesse primeiro momento, ela parte principalmente de não ter intenção, tá? É uma comunicação não intencional. De 8 a 12 meses, ela passa a ter uma comunicação, né, um pouco mais elementar, ou seja, um pouco mais elaborada. Já começa a se observar intenções para alguns membros da comunidade em que ela participa. E aqui não precisa ser necessariamente só o pai ou a mãe. Pode ser a babá, os avós, o tio mais chegado, o irmão, né? Claro que aquelas pessoas bem próximas a ela. A criança ela vai reconhecer, né, esses indivíduos como pessoas em que ela pode ter uma interação melhor. E aí ela vai já se utilizar, né, de balbucios, de sons mais intencionais, né, nessa comunicação ainda não intencional com esse indivíduo, tá? Então ela vai puxar, ela vai querer ir para o colo, ela vai balbuciar e iniciar, né, esse processo das primeiras palavras, a vocalização. Esse balbucio não vai ser tão rudimentar, a gente já percebe ali a formação, né, de alguns monossílabos, principalmente os bilabiais, né, como babá, babá, papá, papá, mamã, né, já intencionando a palavra mãe e a palavra pai, tá? Então, começa a ter uma intenção maior de comunicação nesse indivíduo, tá? De 12 a 18 meses, tá? Ainda está dentro desse processo de comunicação não verbal, mas agora ela já passa a ser convencional, ou seja, já passa a ter uma intenção de comunicação, mas ainda vai usar gestos, sinais, vai ali ter algumas vocalizações, até porque já vai ter as primeiras palavras, né, muito mais, assim, mais elaboradas do que os balbucios. Só que ela vai usar muito ainda de gestos, né? Vai apontar, vai movimentar a cabeça como negando, vai utilizar a mão chamando, né? Dando beijinho, jogando beijo. Então vai depender, é claro, né? Do que o ambiente vai proporcionar de interação com essa criança. Persistes ainda nos comportamentos comunicativos para obter respostas. Responde ao esforço do adulto para obter compreensão, tá? E podem surgir e devem surgir, na realidade, né, as primeiras palavras iniciando a primeira fase da comunicação verbal, né? Aí entra água, comida, né, banho, comer, né? Mas ali com algumas substituições e algumas trocas no fonema, tá? E quais são os meios de comunicação que vão ser utilizados no processo de desenvolvimento das habilidades? Os meios não verbais, que vão ser aí as vocalizações não articuladas, vocalizações não articuladas e ou articuladas com entonação da língua, o jargão, gestos não simbólicos elementares, gestos não simbólicos convencionais e gestos simbólicos, né? A vocalização de pá, 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 e aí chamando mesmo como
se quisesse que esse adulto se aproximasse, ou às vezes fazendo só o gesto sem uma intenção muito ativa, né? Ali fazendo aqueles jargões que já é do conhecimento dela, ela vai estar ali experimentando, tá? Nos meios verbais, a partir dos 12 meses, né, começam as palavras isoladas, pode ter, dependendo já ali do 1 ano e meio até depois 1 ano e 8 meses, frases pequenas, né, com 2 palavras ou 3 palavras, né, já tendo um meio verbal de comunicação um pouquinho mais desenvolvido, né? Sempre são palavras relativas ao ambiente em que ela está vivendo, aquele contexto imediato, tá? E das coisas que são de conhecimento da criança, tá? A diminuição, então os distúrbios, né, agora já pulando um pouquinho mais para a questão dos distúrbios e esses transtornos, né, globais desse desenvolvimento da comunicação, nós vamos ter diminuição de algumas funções, né, do conteúdo, diminuição de funções do cognitivo, né, porque a estrutura mental requer funcionalidade, requer atividade. Tem aí as diminuições de funções pragmáticas e de forma, né, que está relacionado com a deficiência mental, autismo, entre outros, que vai ser praticamente aqui o nosso objeto de estudo desse semestre. Em relação ao atraso de linguagem, na criança, a gente sempre vai esperar que essa criança desenvolva, né, a sua linguagem realmente no primeiro e segundo ano, né, sempre com essa intenção de comunicação, as primeiras palavras dentro desse padrão de normalidade que a gente espera, que significa dizer que é uma criança que está interagindo com o ambiente interage com ela. Então a gente observa que essas crianças, elas são muito mais ativas, né? A sua intenção de comunicação é muito mais aguçada do que aquelas crianças que a gente já pode observar em determinados momentos que a sua comunicação com o ambiente é um pouco mais defasada, né? Dificuldades variáveis que ocorrem no decorrer do desenvolvimento da linguagem, comprometendo a capacidade de produzir e compreender enunciados gramaticalmente estruturados ou semanticamente apropriados, né? Aí aqui a gente pode relacionar algumas trocas de fala, algumas alterações fonéticas que podem, né, fazer com que essa linguagem tenha aí uma variável importante. Mas é claro que só o atraso fonético, né, da fala em si, ele não caracteriza um distúrbio de linguagem, são coisas diferentes, mas ele é uma variável que pode estar prejudicando a criança. Por quê? Porque semanticamente ela vai estar, vamos dizer assim, prejudicada nessa questão, tá? Então, tem sido frequente observar crianças, né, apresentando atrasos de aquisição da linguagem. Zorzi, né, que é um dos grandes estudiosos no Brasil sobre a linguagem infantil, dizia isso lá em 2002, né? E nós observamos que hoje é algo muito atual, principalmente, por quê? Porque a aquisição da linguagem, quando não se tem nenhuma alteração, né, neurológica evidente, está relacionado diretamente com o quê? Com a interação dessa criança com o meio e do meio com essa criança. Aí a gente vai conhecer aqui só algumas etiologias, né, do atraso de linguagem na criança, que ela está principalmente relacionada com situações, né, sociais, psicológicas, ambientais ou cognitivas, né? O atraso de linguagem sempre vai estar relacionado com esses fatores. No caso do adulto, ele não necessariamente
pode apresentar um atraso de linguagem na infância, né? A gente vai observar que as alterações de linguagem no adulto estão muito relacionadas com os fatores adquiridos, principalmente acidentes, né, que causam traumatismo crânioencefálicos, alterações de ordens neurológicas, pode sendo até oriundas de acidentes, ou mesmo como demências, alterações cognitivas como Alzheimer, entre outros, já envolvendo idosos. E quais são as características na criança do atraso de linguagem, né? Discriminar e classificar rapidamente estímulos auditivos verbais, dificuldades subsequentes para falar e escrever. Ou seja, essa criança ela tem um certo retardo nessa estimulação com o meio. Então, estão prejudicados aí essa rapidez, né, em conseguir discriminar e classificar os estímulos que ela está recebendo verbais, né? E, consequente, ela pode apresentar aí uma dificuldade para falar e para escrever também. Sobre a classificação do atraso de linguagem na primeira infância, temos as dificuldades específicas quanto à própria aquisição da linguagem relacionada, né, com fatores sociais, ambientais, e nós vamos ter aí as dificuldades globais de desenvolvimento que podem estar relacionados, né, com síndromes ou outras doenças relacionadas neurológicas ou cognitivas na primeira infância também. E aí, para a gente finalizar, sobre os distúrbios de linguagem, a gente fala que a denominação distúrbio de linguagem diz respeito ao quê? A comprometimentos no curso evolutivo, ou seja, no processo de aquisição da linguagem ali na primeira infância, tá? Os distúrbios que mais comumente afetam o desenvolvimento da criança pequena, a gente vai chamar de atrasos de aquisição da linguagem. Por quê? Porque é um processo que começa antes da linguagem verbal, tá? Que vai fazer com que todos esses processos fiquem atrasados e demorem a acontecer. Crianças apresentando condições evolutivas favoráveis tendem a adquirir linguagem no decorrer do segundo ano de vida, entre 1 e 2 anos de idade, tá? Ou seja, começa ali com as primeiras palavras, né, aos 12 meses, e aí se desenvolve, né, com palavras, frases, aquela comunicabilidade de uma forma muito mais intencional. Podemos observar, portanto, diferenças, né, quanto à época em que crianças começam a utilizar a linguagem, né? Nós temos ali um padrão de normalidade, mas cada criança ela também vai responder conforme o seu tempo. Mas é claro que existe um tempo que nós já precisamos intervir para que ela não tenha um problema depois, ok? Há uma série de fatores que podem ser apontados como determinantes de tais diferenças, né? Que são o ritmo de desenvolvimento de cada um, estimulação em geral, né? E mais especificamente da linguagem, condições emocionais, maturidade social. Às vezes, tem situações que a criança está tendo uma boa desenvoltura nesse processo de aquisição da linguagem, mas um fator emocional forte, né, um trauma psicológico pode retardar esse processo de aquisição, tá? E aí também a gente vai ver os fatores de hereditariedade, doenças e outros, né? Uma coisa que às vezes acontece de retardar um pouco esse processo, né, de linguagem envolvendo a parte verbal são alterações auditivas, né, recorrentes nesse primeiro momento, muita otite na criança. Otite são inflamações no ouvido. Então, naquele momento em que possui essa inflamação, essa doença no ouvido da criança, ela deixa de perceber, né, de forma sonora o ambiente que a cerca. Isso é um fator também que pode estar aí contribuindo para esses distúrbios de linguagem, tá?
E aqui algumas referências bibliográficas, né, principalmente na literatura do Zorzi, vocês vão aprender muito sobre esse processo da primeira infância, ok?